Nós estamos começando aqui o estudo de número 31, né, intitulado A Ascensão, a Ressurreição e a Ascensão de Cristo. Nós, aqui na Escola de Discípulos, né, no Seminário Teológico de Base da Escola de Discípulos, nós já passamos, eu tenho falado isso nas últimas semanas, sobre o módulo 3 da nossa apostila, que fala basicamente sobre Cristo, né, e essa matéria que trata sobre Cristo em teologia se chama Cristologia, ou estudo de Cristo, né? E nós já passamos aqui inúmeros tópicos ao longo desse período. Nós falamos aqui já sobre diversos aspectos, né? Sobre Cristo. Falamos sobre o Cristo pré-encarnado, né? Ou seja, o Cristo antes de se tornar carne. Falamos sobre a encarnação de Cristo, se eu não me engano, a pessoa do Cristo encarnado. Falamos a função do Cristo encarnado, né? Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, Cristo como rei. Falamos sobre o autoesvaziamento de Cristo 2 aulas atrás, e na última aula nós falamos no estudo de número 30 sobre a impecabilidade de Cristo, né? O que significa a impecabilidade, qual o testemunho disso, qual o impacto sobre a nossa fé, né? Jesus como 100% Deus, mas também 100% homem. Nós falamos sobre a questão de Cristo ter, obviamente, vencido, né, o pecado, mas entendendo também pela sua natureza humana, né? Entendendo a nossa dificuldade. Talvez o ponto mais importante da última aula é que nós vimos que o pecado, infelizmente, pela queda, né, ele está inerente hoje, né, à nossa natureza, mas ele não faz parte em si da natureza humana, né? Obviamente, nós sabemos que Adão e Eva, por exemplo, antes de caírem, né, antes de escolherem, né, a viver conforme seu próprio entendimento, segundo sua própria definição de bem e de mal, eles não haviam pecado, obviamente, né? E escolheram pecar, e aí o pecado passou a fazer parte, né, da natureza, né, da humanidade caída, vamos dizer assim. E em Cristo nós iniciamos uma nova humanidade, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso, até numa pregação que foi base para vocês, né, no Conexão de de Efésios, no capítulo 4, dessa nova humanidade em Cristo. E uma vez que Jesus veio nos trazer, né, essa nova humanidade, Jesus provou, né, que o pecado não é inerente não faz parte no sentido de ser indivisível, né, na natureza humana, tanto que Cristo ele foi 100% homem, mesmo assim ele não pecou, e a partir dele Deus constrói, né, uma nova humanidade, onde o primeiro Adão falha, o segundo Adão vem, e o segundo Adão estabelece uma nova raça, né, para a eternidade, que é a Igreja de Cristo. A gente tem muita coisa para falar hoje. Eu vou pedir a Lorena para poder orar pela nossa aula nessa noite, e nós podemos começar em nome de Jesus. Amém. Pai querido e amado, Senhor meu Deus, nós agradecemos, Senhor, agradecemos por esse dia, pelo teu sustento ao longo do dia, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui em comunhão em mais uma terça-feira, Senhor, para conhecer mais do Senhor, para ouvir mais, Senhor, para aprender, Deus. Agradecemos pelo acesso que o Senhor nos deu ao teu coração, ao conhecimento do Senhor, da tua palavra, Deus. Nós agradecemos pelo sustento até aqui, pelo dia de trabalho, por cada irmão aqui presente, Deus, agradeço pela vida do pastor, que o Senhor possa abençoar essa aula, que o teu conhecimento, Senhor, possa chegar aos nossos corações, acalma a nossa mente, o nosso espírito, Deus, que não haja nenhum tipo de distração em nosso meio, que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente também, e que o Senhor, em nome de Jesus, possa usar a vida do pastor, dar sabedoria nas palavras, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, Lorena. Então, a gente está hoje dando continuidade, né, no estudo, na nossa apostila, hoje falando no estudo de número 31, e a gente vai tratar um pouco sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo, né? Falamos sobre o seu ministério, a sua vida, o fato de não ser da sua impecabilidade, mas agora vamos falar também sobre a sua ressurreição e principalmente a ascensão de Cristo, né? Muitos cristãos têm dificuldade não só em entender, até mesmo como entender, né, a importância dessa base de fé. Irmãos, isso não é um assunto teológico, né? O que nós tratamos aqui é um seminário teológico de base, no sentido de
base mesmo, de estabelecer a base. A gente não está aprofundando sobre a fase pré-encarnada de Cristo, os 3 estados de Cristo. A gente não está entrando em debates teológicos profundos, né, que obviamente existem em torno desses temas, né, sobre soteriologia, teologia, questão de salvação. Não, a gente chama de uma teologia de base, porque assim, é o mínimo necessário para quem acredita né, e confessa Cristo como Senhor e Salvador, conhecer a sua fé, e uma vez que conhece a sua fé com base nas Escrituras, ter a capacidade de fazer aquilo que a Bíblia diz que é estar apto em qualquer tempo para explicar qual é o motivo, né, qual é a razão da sua esperança. Né? Nós vivemos em tempos onde as pessoas, de certa forma, abriram mão desse conhecimento. Né? Hoje você tem um conhecimento muito pueril, muito, talvez, diluído, né, da fé, e isso traz uma série de problemas. Né? E um desses problemas é a falta da compreensão da ascensão de Cristo, da sua ressurreição e posterior ascensão, mas, porque isso não é questão teológica, isso fala sobre aquilo que é a nossa esperança. Né? Então, a gente vai ver aqui ao longo do processo, por exemplo, o que a ressurreição me diz? Eu vou abrir essa pergunta hoje. Semana passada foi muito bom, vocês participaram bastante. Né? O que a ressurreição diz para você, por exemplo? Define para mim a ressurreição, fica à vontade, não tem certo e errado, mas estabeleça assim, o que a ressurreição define para vocês, sobre o que fala a ressurreição de Cristo na vida de vocês, por exemplo. Fique à vontade, vou deixar o microfone para vocês abrirem e falarem aquilo que tiver no coração de vocês. Depois eu vou perguntar a mesma coisa sobre a ascensão, tá? Ninguém? A ressurreição, para mim, pastor, é o conceito de voltar à vida após a morte. Eu acho isso. Não tem problema. Tá perfeito, Léo. Excelente. Sobre a ressurreição, é exatamente isso, definição. Mas a minha pergunta entendendo que é exatamente isso que você falou, o fato de voltar da morte para a vida, né? De ressurgir da morte para a vida. O que esse ressurgimento da morte para a vida de Jesus, de Cristo, a gente está falando de Jesus o tempo todo, o que ele diz, o que ela diz para você, para mim, para cada um de nós aqui, para quem crê que Cristo é o Filho de Deus. Existe uma mensagem muito poderosa nessa ressurreição. E aí é sobre isso que eu queria falar. Né? A mensagem, Lorena colocou aqui a mensagem de esperança. Sim, vamos nesse caminho, né? Mas mensagem de esperança para quem? Para quem? A respeito de quê? O que nós podemos esperar, né? Como esperança é aquele que espera, né? O que nós podemos esperar a partir dessa ressurreição? Esse talvez seja o ponto principal aqui. Eu vou ficar aqui esperando vocês. Vamos lá. É a certeza de que a vida não acaba aqui, que a vida continua. Amém, amém. Amém. A gente pode falar, Mariana, que essa certeza ela nos aponta mais do que a certeza de que a vida pode continuar, ele nos dá a sensação de que a nossa esperança ela está na eternidade, né? Que nós temos uma esperança que não somente se limita a hoje, ao amanhã, mas a esperança, né, que a Lorena falou, juntando ao conceito que ela disse de ressurreição e ao que você está dizendo agora, é que nós temos a certeza absoluta de que a nossa esperança ela não está somente nesse tempo, mas ela está na eternidade, sim ou não? Exatamente. É que a gente tem que ter fé na nossa salvação e que tudo que a gente passa aqui fica aqui. Que a gente quer uma vida com Cristo, né? Quer que continue. E levando nesse aspecto que assim, qual é a esperança que Jesus nos dá, sabendo que Ele ressuscitou? Eu vou colocar para a gente começar a pegar o fio da aula. Vocês concordam que quando nós temos a certeza que Cristo ressuscitou, se Ele disse para nós, olha, vocês também ressuscitarão, uma base... A esperança da vida eterna, pastor? Oi? A esperança da vida eterna? Da vida eterna, mas a nossa esperança a nossa esperança de ressurreição futura, de que viveremos eternamente com Cristo, era pautada em quê? Não é no próprio fato de Jesus ter ressuscitado? Se eu dissesse assim, a gente descobrisse hoje, é só uma especulação aqui, bem absurda, extrema. Se nós descobríssemos que Jesus nunca ressuscitou, que ele morreu e acabou ali, isso não implodiria tudo aquilo que nós cremos em termos de fé? Porque a nossa esperança é pautada. O que nós cremos que viveremos eternamente? Porque ele ressuscitou. Por que nós queremos vencer da morte? Com ele, né? Exatamente. Por isso que ele passa, a Bíblia fala que ele sai
do unigênito, né, da criação, né? Ele é unigênito da criação, no sentido de, obviamente, ele é Deus e da mesma essência de Deus, e o único gerado, né? Óbvio que ele não perde esse status, mas no sentido de que ele passa a não ser somente chamado de unigênito, mas de primogênito da criação, né? De unigênito, desculpa, não da criação, de filho unigênito para primogênito da criação. Por quê? Porque a partir dele, né, nós temos a esperança de que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, e depois vai vir a Tatiana, o Léo, a Mariana, a Daniele, aí a Marcos, Sila, Lorena, boa noite, Priscila. Vem cada um de nós, vai vir baseado, né, vamos dizer assim, linkados nessa esperança. Vai vir Pedro, João, Marcos, Tiago, cada um dos apóstolos, cada um daqueles que creram, que creem e que crerão em Cristo, eles dormem e acordam com essa esperança de que a morte, né, nós não cantamos lá, daquele louvor do Poderoso Seu Nome é, né, que a morte venceste, essa colocação de vida, de vitória sobre a morte é a base da nossa esperança. Por quê? Por que nós cremos que viveremos eternamente ainda que morramos? Por que nós cremos que ainda que nós viemos a fechar os nossos olhos, nós viveremos na eternidade com Deus? Porque Jesus foi o primeiro. A ressurreição é a base fundamental da nossa esperança. Crendo que Cristo ressurgiu, nós cremos também que um dia nós ressurgiremos com Ele. Porque aquilo que era impossível, aquilo que parecia ser impossível, foi feito primeiramente nele. Ele é o primeiro de nós que ressurgiu num corpo diferente, glorificado, perfeito. Né? Lembra, eu já falei sobre isso aqui, sobre os discípulos de Emaús, de que eles não reconhecem Jesus, e a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Não é que eles não reconhecem Jesus porque Jesus estava diferente, ou Jesus ressurgiu num outro corpo, de uma outra forma. Não, ressurgiu Jesus, ressuscitou Jesus, mas agora num corpo glorificado. Jesus não estava nem mais baixo, nem mais alto, nem mais bonito, nem mais feio, nem mais magro, nem mais gordo. Jesus estava perfeito. E os homens têm dificuldade, né? Nós temos a dificuldade de enxergar a perfeição. Jesus estava num corpo glorificado, no corpo que apontava e aponta para a nossa esperança. Então, essa é a importância. Mas vamos começar aqui do início. Vamos ver, eu quero compartilhar um vídeo com vocês e vamos começar a partir de um texto de João, que fala sobre a crucificação, a partir da crucificação. Quando vocês estiverem vendo, por favor, digam para mim, eu vou iniciar e me digam se tem áudio, por gentileza. Percorremos o Evangelho de Lucas e chegamos ao fim da longa viagem de Jesus a Jerusalém. Ele chegou. Ele monta em um jumento e segue pelo Monte das Oliveiras. Vocês ouvem o vídeo? Sim. Sim. Então vou retornar aqui e vou colocar para vocês. Percorremos o Evangelho de Lucas e chegamos ao fim da longa viagem de Jesus a Jerusalém. Ele chegou. Ele monta em um jumento e segue pelo Monte das Oliveiras até a cidade. Uma multidão se formando e as pessoas estão cantando: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. As pessoas estendem suas capas diante dele. Por que todo esse tratamento real? Os antigos profetas de Israel prometeram que um dia o próprio Deus chegaria, salvaria seu povo e governaria o mundo. Outras vezes, os profetas falaram sobre um rei que chegaria a Jerusalém para trazer justiça e paz. Jesus está acendendo todas essas esperanças de que ele seja o rei e todo mundo está em êxtase. Bem, nem todos. Os líderes religiosos consideram Jesus uma ameaça ao seu poder e, por isso, eles não estão felizes. O mais impressionante é que o próprio Jesus está um pouco perturbado. Ele chora enquanto cavalga. É mesmo? E por quê? Bem, Jesus sabe o que está para acontecer. Ele sabe que não será aceito como rei de Israel. E ele sabe que Israel continuará seguindo por um caminho destrutivo, negligenciando os pobres, se rebelando contra seus opressores romanos, e ele sabe que isso levará à morte. Isso parte seu coração. E o aborrece. A primeira coisa que ele faz em Jerusalém é ir até o pátio do templo. E ele expulsa os cambistas, perturbando todo o sistema sacrificial. Verdade, ele está encenando um protesto profético. E ele fica no centro do pátio, bradando palavras dos antigos profetas de Israel. A minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Esconderijo de ladrões? Ele está citando o profeta Jeremias, que esteve neste mesmo lugar, o centro do poder político e religioso de Israel, e fez a mesma crítica aos líderes de Israel, que eles eram rebeldes e corruptos. Os líderes entendem o recado e começam a planejar a morte de Jesus. O que não é nenhuma surpresa para Jesus. Na verdade, ele planejou que tudo isso acontecesse durante a Páscoa. Esta é a Semana Santa em que os judeus celebram a antiga história de como Deus os libertou da escravidão e os convidou para firmar uma aliança.
E assim, Jesus usa os símbolos da Páscoa para revelar o significado de sua morte próxima. O pão partido era seu corpo ferido, e o vinho era o seu sangue que firmaria uma nova aliança entre Deus e Israel. Jesus ia morrer por seu povo e abrir um novo caminho. Após a refeição, Jesus leva seus discípulos para orar em um jardim. Ele entra em conflito por causa do desejo humano de salvar sua vida em vez de sacrificá-la, mas ele vence essa tentação. E é neste momento que os líderes religiosos, com os guardas do templo, o encontram e o prendem. Jerusalém estava sendo governada pelo Império Romano. Por isso, os líderes do templo não poderiam executar Jesus sem a permissão de seu governador romano, Pôncio Pilatos. E assim, eles inventam essa acusação de que Jesus é um rei rebelde que está preparando uma rebelião contra o imperador romano. Pilatos pergunta a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus responde: "Quem está dizendo isso é o Senhor." Pilatos percebe que Jesus é inocente e não merece morrer. Mas os líderes continuam insistindo que ele é perigoso, então eles negociam uma troca. Pilatos soltará um verdadeiro rebelde contra Roma, Barrabás, no lugar de Jesus. E assim, o inocente é entregue no lugar do culpado. Jesus é levado com outros 2 criminosos acusados e pregado na cruz, um meio de execução romano. As pessoas estavam zombando dele. "Ei, se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo." Mas Jesus amou seus inimigos até o fim, oferecendo esperança a um dos criminosos que morria ao seu lado. Ele até orou por seus executores. "Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo." E então o céu escureceu, quando um homem inocente morreu com uma morte merecida por um rebelde. E então, Jesus clamou com palavras antigas dos Salmos de Israel: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E em seguida, Jesus morreu inocente e sozinho. Amém? Então, esse é o ponto de partida, né, daquilo que nós efetivamente cremos. A morte de Jesus na cruz, obviamente, é conhecido por todos nós, né? Esse ponto que é o ponto não somente da história de Cristo, né? Não somente daquilo que a Bíblia conta sobre Cristo, mas é o ponto central de toda a humanidade. Aqui há uma linha divisória estabelecida, né? Ou um novo e vivo caminho estabelecido a partir da morte e crucificação de Cristo. Uma parte do plano de Deus, da vitória que Deus tinha estabelecido, começa, vamos dizer assim, uma parte do plano é executada e agora começa uma segunda parte desse plano, que obviamente é o plano completo, né? As 2 partes são o plano completo, mas aqui o inocente é dado em favor do culpado, né? Jesus, ele sabia claramente daquilo que o esperava, mas Jesus tinha também claramente decidido do seu coração em amor passar por essa situação. E muitos cristãos, né, eles vão até essa página, vamos colocar assim, né? Até esse ponto, a cruz, até o sacrifício, e óbvio que é importantíssimo o sangue derramado, tudo que foi colocado, mas somente a cruz, sem o após, sem levarmos a mesma importância entre aquilo que Cristo fez na cruz com o que acontece após a cruz, a nossa fé, ela fica de certa forma desequilibrada, ela fica de certa forma atrofiada em uma das partes dela, porque tão importante quanto a cruz é a ressurreição de Cristo, tão importante quanto a cruz é a sua nova vida estabelecida, né, a partir da sua ressurreição e da sua ascensão. Cristo não somente veio e morreu na cruz, ele veio, morreu na cruz, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E depois disso ele ascendeu até os céus e hoje está à destra do Pai. Jesus, ele tem na junção de todos esses aspectos, aquilo que é mais importante na centralidade da fé. Porque se nós formos falar em qualquer outro tipo de religião, né, a gente vai falar sobre outros líderes, né, Maomé, enfim, já falei sobre isso, Confúcio, Buda, todos eles experimentaram a morte e morreram. O cristianismo em Cristo é o único que claramente diz que, olha, Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus ressurgiu ao 3º dia. E essa ressurreição, ela é tão importante para nós quanto a aplicação. E a sua ascensão, crucificação, ressurreição e ascensão, ela também é tão importante quanto as outras 2 partes. Um crente que tem a visão somente de uma das partes, ou só entende uma das partes, ele tem uma visão
ainda um tanto quanto obtusa sobre aquilo que é a vitória de Cristo na cruz do Calvário e como ela estabelece um novo momento para cada um de nós. Nós não somente somos vitoriosos na cruz, a cruz ela é o ponto de partida, ali se estabelece, mas na cruz vamos dizer assim, estabelece-se a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Mas a partir da cruz, a partir da ressurreição de Cristo e a partir da sua ascensão aos céus, estabelece um novo marco para nós, que é a certeza da nossa vitória, a certeza de uma vida eterna com Deus, a certeza que se aconteceu com ele, também acontecerá com cada um de nós, e a certeza de que aquilo que Jesus fala, por exemplo, em Mateus 28, que ele diz, olha, nós falamos muito sobre o ide, né? Ide, portanto, pregar aí, né, a toda criatura, fazendo discípulo, ensinando tudo, né, que eu vos tenho ordenado, e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide, por exemplo, de Mateus 28, ele é pautado em algo que Jesus diz antes. Jesus não somente diz para nós irmos, né, para nós testemunharmos disso, de quê? Da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição e da sua autoridade, né, estabelecida a partir dessa ressurreição e da sua ascensão. Tanto é que ele diz, olha, toda autoridade me foi dada. Lembra? Jesus faz a ressurreição. Jesus declara, ele começa em Mateus 28 assim, olha, Jesus aproximou-se e falando, disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, quer dizer, diante dessa autoridade, eu vos ordeno, ide, né? Portanto, ide, pregar o evangelho, batizando. E aí Jesus continua batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele faz uma promessa ainda mais poderosa baseada nessa autoridade. Na autoridade ele ordena, mas também nessa autoridade ele estabelece uma promessa. E eis que, uma vez que a autoridade é minha, uma vez que eu estou dando uma ordem a vocês, para que preguem sobre aquilo que eu fiz na cruz do Calvário, sobre a minha ressurreição e sobre a autoridade que me foi dada, que já pertencia a ele, que foi restabelecida, né? E a partir desse momento que ele dá o id, e Jesus faz uma promessa. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação. Então, você entender todos esses aspectos é fundamental para a sua fé. Um crente que não olha para a eternidade, ele é um crente que não tem esperança. Porque nós vivemos hoje um evangelho, desculpa até ser a expressão, mas acho que é melhor que eu consigo achar agora, um evangelho de voo de galinha, né? Nós vemos muitos irmãos atrofiados na sua fé porque têm uma fé de voo de galinha. Conseguem enxergar somente aquilo que Deus pode fazer hoje, amanhã, na próxima semana, só sobre o momento agora, sobre o presente, sobre as bênçãos, sobre aquilo que Deus pode mudar na sua vida. É óbvio que Deus pode, né? Nós discutimos isso, sabemos que Deus tem poder indiscutivelmente para fazer isso, né? Mas também, se você é um pouco maduro na fé e já caminha algum tempo com Cristo, você também consegue perceber que essa, vamos dizer assim, né, certeza que Deus pode operar no presente, ela é verdadeira, mas nem sempre acontece dessa forma. A gente fala muito disso, né? Nem sempre as coisas acontecem no hoje da forma como nós esperamos. E quando que você tem forças para caminhar quando o hoje é diferente da sua expectativa? Quando os seus olhos não estão no hoje, mas estão no futuro. Num futuro que, ainda que hoje, né, as coisas não caminhem tão bem quanto nós esperamos, nós, com olhos no futuro, na autoridade, na sua ressurreição, na nossa vida em Cristo, que não é definida somente pelo agora, mas por toda uma eternidade com Ele, tudo faz toda a diferença. Isso tudo faz toda a diferença. Por isso que nós temos muito, né, a Bíblia fala que são fracos na fé, né? Pessoas que acabam ficando fracas na fé. Porque olham para o hoje e se esquecem da eternidade. Eu vou mostrar aqui o segundo vídeo, nós vamos para o material que eu preparei, e aí nós vamos ver a segunda parte aqui, que é a questão da ressurreição. Eu vou soltar, se não tiverem áudio, me avisem, por gentileza. Até agora vimos a história de Jesus como ela é contada no Evangelho de Lucas. Começa com a chegada de um rei improvável, nascido em circunstâncias pobres e humildes. Em seguida, vemos Jesus como um mestre, um profeta. Ele percorreu Israel chamando as pessoas para um modo de vida radical, onde inimigos se tornam amigos, os pobres são cuidados e as pessoas encontram perdão por seus erros. Ele foi de cidade em cidade, convidando as pessoas a segui-lo e a viver sob o reinado de Deus dessa maneira não convencional. Ele fez
fez muitos sinais e maravilhas. Muitos israelitas começaram a esperar que ele salvasse Israel das mãos dos romanos e estabelecesse um novo reino de paz e justiça. Em resumo, ele estabeleceria o reino de Deus. Os líderes religiosos da época também esperavam o reino de Deus, mas para eles a mensagem de Jesus era uma ameaça. Eles esperavam ganhar poder e prestígio quando tudo isso acontecesse, mas Jesus disse que o reino de Deus pertencia aos pobres, aos excluídos, e que o verdadeiro poder estava em servir aos outros em amor. Esse conflito se intensificou quando Jesus, enquanto em Jerusalém, interrompeu os sacrifícios do templo e chamou os líderes de Israel de ladrões. Então prenderam Jesus e o acusaram perante as autoridades romanas de ser um rei rebelde. Ele foi entregue para a execução, mesmo sendo inocente. Então ele foi levado para fora da cidade e morto por causa de acusações falsas. Isso nos leva à seção final do Evangelho de Lucas. Havia um líder religioso chamado José que se opôs à execução de Jesus e depois pediu que lhe entregassem seu corpo, para que ele pudesse enterrar Jesus em uma tumba próxima. Alguns dias depois, algumas mulheres que seguiam Jesus vieram visitar o túmulo e o encontraram aberto e vazio. E elas encontraram duas figuras misteriosas, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Então elas fugiram aterrorizadas. Ninguém acreditou no que elas disseram. Poxa, ele não poderia estar vivo? Todos o viram morrer. 2 seguidores de Jesus tinham saído de Jerusalém e seguiam por uma estrada em direção à cidade de Emaús. Eles estavam tristes e confusos com tudo o que havia acontecido. Então Jesus apareceu caminhando ao lado deles, mas eles não reconheceram. Isso é bem estranho. Como não puderam reconhecê-lo? Isso é estranho, mas é uma imagem realmente importante para Lucas. Por algum motivo, eles não enxergavam a presença de Jesus. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando?" E eles começaram a contar a ele sobre Jesus, um poderoso profeta que eles esperavam que salvasse Israel, mas foi executado. Algumas mulheres disseram que ele está vivo. Isso é loucura. Isso é demais. Vamos para casa. Então, Jesus tenta explicar que as escrituras judaicas apontavam para isso o tempo todo, que Israel precisava de um rei que sofresse e morresse como rebelde em nome daqueles que realmente eram rebeldes. E então, ele seria justificado por sua ressurreição, para que pudesse dar vida verdadeira àqueles que a aceitassem. Ainda assim, não fazia sentido. Eles continuavam confusos. O que leva à cena em que eles se sentam à mesa para fazer uma refeição com Jesus. Ele pega o pão, dá graças, parte o pão e dá a eles, exatamente como fez na última ceia. Esta é a imagem do corpo ferido, sua morte na cruz. E no momento em que eles pegam o pão partido, seus olhos se abrem para ver Jesus. Então ele desaparece e o episódio acaba. Essa história fala sobre como é difícil ver Jesus como ele realmente é. Isso é brilhante. Quer dizer, como o poder e o amor reais de Deus poderiam ser revelados através da vergonhosa execução desse homem. Como um homem humilde pode se tornar o rei do mundo através da fraqueza e do alto sacrifício. É muito difícil enxergar isso, mas essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. É preciso uma transformação na sua imaginação para conseguir ver e aceitar o reino de cabeça para baixo de Jesus. O Evangelho de Lucas termina com Jesus e todos os seus discípulos juntos, fazendo outra refeição. E todos ficaram malucos com seu corpo ressuscitado. Quer dizer, ele era humano como todo mundo, mas ele também era mais que isso. Sim, ele passou pela morte e saiu do outro lado uma nova criatura que falava e andava. Então Jesus diz que dará a eles o mesmo poder divino que o sustentou, para que possam sair e compartilhar as boas novas do reino de Deus com outras pessoas. Depois disso, Lucas diz que Jesus foi levado para o céu. Essa partida de Jesus foi bem legal, mas por que desaparecer no céu? No Antigo Testamento, o céu é onde fica o trono de Deus. Ele está acima de tudo. Portanto, esta é a maneira de Lucas mostrar que Jesus foi entronizado como rei divino do mundo inteiro. Seus seguidores ficaram em Jerusalém adorando a Deus e a Jesus e esperando por esse novo poder. É nesse ponto que o Evangelho de Lucas termina. Agora, Lucas escreverá sobre como eles recebem esse poder e levam o Evangelho para o mundo. E é disso que trata seu segundo volume, o Livro de Atos. Amém, amém. Muito lindo, né? Muito lindo. E quando nós entendemos isso, né? Nós começamos a entender por que faz tanta diferença, né? Para nós entendermos sobre a ressurreição, quanto faz para nós, né, a diferença é entender de maneira profunda o que significou a ressurreição de Cristo, o quanto que Jesus, quanto é difícil para nós enxergarmos a plenitude daquilo que ele realizou na cruz. Por isso, quando você entende essas coisas, quando você entende todo esse processo,
tudo passa a fazer muito mais sentido. Você entende qual é a necessidade de nós, assim como os discípulos, né, que não entendiam, que não conseguiam enxergar a Cristo, que não conseguiam olhar para si, olhar para o sacrifício, que ainda estavam deturpados, presos ainda no hoje, porque eles queriam que Jesus fosse o rei que libertaria Israel, e eles só conseguiam enxergar suas necessidades imediatas, se livrar dos romanos, acabar com os impostos. Eles ainda não tinham entendido. E como Jesus chama eles para a mesa, chama eles para a ceia, e ao partir do pão, e ao tomar do cálice, e eles conseguem enxergar que aquilo tudo era muito maior do que eles conseguiam ver. E eles conseguem finalmente enxergar Cristo, não somente para o agora, mas para a eternidade. Conseguem ver verdadeiramente. E aí, quando você entende isso, você começa a entender a importância, por exemplo, da ceia, a importância da ceia memorial do Senhor, o que nós fazemos uma vez por mês, que poderia ser toda semana, enfim, a gente faz uma vez por mês, mas quando a gente está ali e fala, olha, examine-se cada um a si mesmo, não cabe a mim como pastora, a minha esposa como pastora, a nenhum líder da igreja ficar avaliando o seu coração, avaliando, porque não é sobre você ser fiscalizado, é sobre você ser chamado à mesa e uma vez novamente diante da mesa você entender tudo aquilo que Jesus fez e como isso impacta não só a vida, não só agora, mas para toda a eternidade. Chamar a cada um de nós a examinar a si mesmo e talvez esse escrutínio seja muito mais do que somente enxergar o meu pecado, que obviamente faz parte, mas esse escrutínio de nós sobre nós mesmos, né? Essa observação, esse exame sobre nós mesmos é de entendermos se nós ainda compreendemos de que aquilo que nos fez tomar o primeiro passo e levantar a nossa mão para aceitar a Cristo, se ainda permanece firme e claro dentro de nós. Nós não aceitamos a Cristo por aquilo que Ele poderia nos dar, nós aceitamos a Cristo quando entendemos verdadeiramente quem Ele é, quem nós éramos e que sem Ele nós estávamos perdidos, nós precisávamos ser salvos. E só existia um caminho para essa salvação, que era o próprio. Então, é sobre isso. O evangelho ele precisa ser entendido como um todo. E quando você entende ele como um todo, quando você vai para a mesa, quando você vai para a ceia, quando você se examina, quando você examina o seu coração, você entende que o pecado é uma parte pequena, não menos importante, não que precisa ser negado, vou vendo pecado na igreja, não é isso. Mas como isso tudo se torna pequeno diante de tudo que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando nós examinamos a nós mesmos, e nós conseguimos enxergar novamente o que Jesus fez, quem Ele era, a autoridade que Ele tem, como Ele nos amou, de que maneira Ele fez isso, quão espetacular foi essa grandiosa salvação, que eu já falei sobre isso, né, em 1 Coríntios fala no capítulo 2, se eu não me engano, que fala que esse é o mistério de Deus. Somos pentecostais e vivemos buscando o mistério de Deus, o mistério. Qual é o mistério? O mistério de Deus era ele. Jesus veio, Jesus viveu, o Deus vivo, o Espírito Santo e puro viveu entre nós. Nos amou, morreu, mas ressuscitou e ascendeu e hoje está entronizado à direita do Pai. E nos aguarda, né? Na verdade, nós o aguardamos até o dia que ele vai consumar tudo aquilo que ele começou. E aí, quando nós somos chamados à mesa para entender dessa forma, nós vemos que o evangelho é muito mais do que sobre só pecado, só sobre bênção, é sobre adorar e entender aquilo que ele fez, sobre adorar a ele pelo que ele fez. E aí você vai amadurecendo e caminhando espiritualmente nessa direção. E aí nós vamos ver aqui, eu vou compartilhar o material com vocês, fiquem à vontade para abrir, tá, meus irmãos? O áudio e perguntarem. E aí começa a fazer sentido, vou até consigo separar aqui, começa a fazer sentido, né, aquilo que nós temos efetivamente visto, né, sobre aquilo, a ressurreição e a ascensão de Cristo, né? E a gente vai falar um pouquinho, né, eu já falei sobre como foi transformador, né? Os eventos foram transformadores. E isso talvez seja uma parte fundamental, né? De nós entendermos que esses eventos não são apenas históricos, mas são transformadores. Eles formam a base da nossa esperança. Não pode ser só um evento histórico, como a independência do Brasil, como a proclamação da República, ou qualquer evento histórico que você possa pensar. Não são só em eventos históricos. Não, Jesus não foi crucificado na história, não ressurgiu na história, não. Esses são eventos que são muito mais do que históricos, eles são transformadores e eles são a base da nossa esperança e fé, né? E a gente vai explorar isso aqui, temos explorado. E aí, como o próprio Jesus declarou em João 14,19, ele diz assim, olha, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também
viverão. A nossa capacidade de ver a Cristo, diferente de como éramos do mundo, ou de quem está no mundo, ainda que o mundo não possa mais ver a Jesus, porque fisicamente ele não está aqui, mas nós o vemos, porque ele vive, e assim como ele vive, nós também vivemos. Nós começamos a entender quando João, no capítulo 10:10, declara, olha, Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Essa vida abundante, ela nos permite, essa vida no Espírito, nos permite enxergar a Cristo. Por isso que nós vemos a Jesus. Por isso que antes você não via, mas agora você vê. Por isso que antes você não entendia, mas agora você entende. Porque não somente nós vemos, mas vemos porque ele vive. Porque se ele não vivesse, se ele tivesse morrido e a história tivesse terminado ali, também nós estaríamos mortos. Mas como ele vive e vive em nós, através do seu Espírito, nós também vemos a ele, porque nós vemos a ele porque ele vive, e nós também viveremos assim como ele vive para todos. Então, a importância da ressurreição de Cristo. Alguém pode ler, por favor? A gente pode tornar a aula mais dinâmica, e a gente vai tratando aqui o texto, amém? Eu vou continuar lendo, então, se alguém puder, escreve aqui no chat, por favor. E aí a gente pode, acho que muitos estão no fone. Então, o fundamento, né, da fé. A ressurreição de Cristo é o alicerce sobre o qual toda a fé cristã é construída. Ela valida todas as afirmações de Jesus sobre sua divindade e missão, né? Então, crer somente, crer que Cristo, né, ele ressurgiu dos mortos é o alicerce sobre o qual toda a fé cristã é construída. Sem a ressurreição, a nossa fé é morta. Sem a ressurreição, tudo que nós cremos, ele está perdido, né? E João, né, em 1 Coríntios 15, de 14 a 19, João 20 a 30, fala sobre isso. Deixa eu abrir esse texto de João para que nós possamos ler. Amém, Lorena? Já vou passar a palavra para você. Deixa eu só abrir esse texto de João. Seria importante se você estivesse com a Bíblia aberta também. João 20 a 30. Deixa eu abrir. João capítulo 20, 30 ao 31. Diz o seguinte, olha. Jesus realizou na presença de seus discípulos e muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse texto de João 20, 30 e 31, ele é fundamental para a nossa fé. Porque ele diz, olha, Jesus realizou na presença de seus discípulos muitas outras coisas, sinais miraculosos, que nem estão registrados nesse livro. Mas esses que estão registrados aqui, eles foram registrados com um único objetivo. Para que vocês creiam, primeiro, que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E, segundo, uma vez crendo nisso, vocês tenham vida em seu nome. Então, a ressurreição de Cristo, ela é o alicerce de toda a nossa fé, de todas as afirmações sobre sua divindade, sobre a sua missão aqui, quando ele veio à Terra. A confirmação da obra redentora. Pode ler, Lorena. A ressurreição confirma que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai, garantindo nossa reconciliação com Deus. Romanos 4:25, 1 Coríntios 15:17. Eu vou ler esse texto de Romanos 4:25, deixa eu abrir aqui. Ele diz o seguinte, ó. Vou ler no 23. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, a ressurreição, a cruz fala sobre o sacrifício, sobre a entrega, mas a ressurreição confirma que esse sacrifício, que essa entrega, ela foi aceita pelo Pai como perfeita. E essa aceitação do sacrifício garante para nós a reconciliação com Deus. Nós temos agora paz com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. E isso é a mensagem do Evangelho. Pode continuar, Luna. Esperança de salvação. A vitória de Cristo sobre a morte nos dá a certeza de nossa própria ressurreição e vida eterna. João 11:25 a 26, 1 Coríntios 15, 20 e 23. Amém. Não precisa ler as referências bíblicas não, tá bom, Lorena? Então, a esperança da salvação, essa vitória, a gente já falou sobre isso, né? Já estava falando um pouco antes sobre. Ela é fundamental sobre a vitória de Cristo sobre a morte, lhe dá a certeza da nossa própria ressurreição e vida eterna. Se alguém te perguntar, por que você crê, Lorena? Por que você crê, Yasmin? Por que você crê, Léo, que você vai ressurgir dos mortos e vai viver eternamente?
a sua resposta tem que ser direta, porque ele vive. É isso. Lembra do hino da harpa? Como é que é? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Esse amanhã, essa falta de temor, não é sobre se você vai ter dinheiro para pagar sua conta amanhã ou não, se você vai ser próspero amanhã ou não, porque isso finda. Amanhã você pode ser ou não ser, mas amanhã você pode também morrer no final desse dia, ou a sua vida terminar daqui a 2 dias, nós não sabemos. Mas o que causa mais temor ao coração humano que não, senão a morte, que senão o final de tudo. Mas porque ele vive, a gente pode crer no amanhã, que amanhã é esse, é um amanhã escatológico, é um amanhã para sempre, é o amanhã de que nós viveremos eternamente com Deus. Então, se alguém te perguntar por que você crê que você vai ressurgir dos mortos, por que você crê que você vai ter vida eterna, a resposta é muito simples, é porque ele vive, porque ele ressurgiu dos mortos e porque hoje ele está à destra de Deus e reina e vive para sempre. E o poder transformador. Pode ler, Lorena, para a gente ler. A ressurreição nos oferece o poder de viver uma vida nova, livre do domínio do pecado e da morte. Amém? Então, quando nós temos essa certeza dessa ressurreição, nós sabemos que nós podemos viver livre do poder do pecado e da morte. Mas pastor, mas ainda peco. Claro, nós temos essa natureza ainda caída, mas a questão é, nós não somos mais dominados pelo pecado. Olha, Colossenses 3, 1 a 4 diz aqui, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Olha que coisa linda. Por isso que nós, quando falamos assim, você precisa entregar a sua vida a Jesus, não é isso que a gente fala? Lorena, você já entregou a sua vida a Jesus? Mariana, você já entregou a sua vida a Jesus? Tatiana, você já entregou sua vida a Jesus? Lúcia, você já entregou sua vida a Jesus? É isso que a gente pergunta, não é a nossa pergunta? E é incrível que, como muitos de nós perguntam isso, ou desafiam uma pessoa a fazer isso, sem ter a consciência exatamente daquilo que representa. E Colossenses 3, ele fala sobre isso. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, obviamente, entregamos para sermos perdoados, para termos paz com Deus, para vivermos eternamente, é um desdobramento, óbvio, para todos nós. Mas a profundidade disso que está descrito em Colossenses, porque, olha, ele diz o seguinte, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Jesus, ele simplesmente pega a nossa vida, né? Ele pega a vida que nós entregamos a ele, né? Ele diz assim, olha, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus. Quando nós cremos em Cristo e morremos no batismo, Jesus, ele pega a nossa vida e esconde a nossa vida nele. A nossa vida agora está escondida, protegida nele. Ninguém mais pode tocar a nossa vida para a eternidade, porque a nossa vida está escondida nele. E quando ele se manifestar, com ele também será manifesta novamente a nossa vida dele. Aqueles que morreram para o mundo, que morreram para o pecado, que morreram para esse século que jaz no maligno, para esse mundo que jaz no maligno, serão novamente manifesta a nossa vida na plenitude que há em Cristo Jesus. Então, esse poder transformador de transformar a morte em vida, de nos livrar do domínio do pecado e transformar a nossa vida em liberdade agora, baseado na vida que é em Cristo, é o poder e a importância da ressurreição, e para isso que ela nos aponta. E aí, como em Mateus 28, 6 declara, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Essa passagem nos convida a testemunhar pessoalmente o milagre da ressurreição, desafiando a viver à luz dessa verdade transformadora. Esse texto de Mateus 28, 6 deveria estar talhado na nossa mente. Meu irmão, Jesus nos convida todos os dias para visitarmos e vermos que ele não está lá. Ele não está lá, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Por quê? Porque ele ressuscitou. E ele nos chama para ir ver, e todos os dias nós precisamos crer nessa verdade. E essa verdade, ela nos leva a testemunhar pessoalmente desse milagre. Dizer, olha só, você quer aceitar a Cristo? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, nós temos esperança, nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos amigos de Deus. E nós viveremos e reinaremos eternamente nele. E essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da cruz. A reconciliação entre Deus e o homem. Existe uma possibilidade de nós sermos levados do reino das trevas para o reino do seu amor. E essa é a mensagem poderosa da cruz. Então, a gente pode perguntar assim, então quais são as evidências, né, dessa ressurreição
de Cristo. E a primeira delas está aqui, o testemunhos oculares, né? Posso ler? Pode. A ressurreição foi testemunhada por centenas de pessoas. Paulo menciona em 1 Coríntios 15:6 que Cristo apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, muitos dos quais ainda estavam vivos quando Paulo escreveu, podendo confirmar o evento. Amém. Então, o primeiro ponto é, quais são as evidências dessa ressurreição? Testemunhos oculares. Não foi só, Jesus não apareceu para Pedro, para João ou para Tiago, não, Jesus apareceu para eles. E Paulo diz que apareceu para eles e para mais de 500 irmãos de uma única vez, né? Eu até mandei um vídeo, eu vou até compartilhar na sequência aqui sobre um pastor que faz ele fica trabalhando nas universidades, ele é muito famoso, provavelmente você já viu ele no Instagram, enfim, sempre tem uns cortes, mas ele defendendo sobre essa fé, as pessoas questionando, falando, olha, como é que eu posso acreditar nisso? E ele fala, você pode acreditar nisso porque as pessoas que defendiam isso, que você pode acusar de elas terem inventado, elas morreram por isso. E ninguém morre por uma mentira. Pessoas morrem acreditando que uma mentira seja verdade. Mas uma pessoa sabendo que é mentira, ninguém morre por uma mentira. E essas pessoas, esses 500 irmãos, muitos deles, assim como os apóstolos, morreram literalmente, deram suas vidas por proclamar essa verdade. A verdade não era que Cristo morreu na cruz, isso todo mundo sabia. Não era que Jesus tinha sido morto na cruz, todo mundo tinha visto e sabia. A mensagem poderosa do Evangelho era que ele havia morrido na cruz, mas ele havia ressuscitado. E mais do que isso, muitos tinham a capacidade de dizer, não só eu sei que estou, mas eu vi ele ressuscitado. Eu vi ele de maneira ocular. E essa é a nossa evidência da ressurreição. Aparências pós-ressurreição. Aparições, perdão. Jesus apareceu a vários indivíduos e grupos, incluindo Maria Madalena, os discípulos e até mesmo os céticos, como Tomé, oferecendo provas tangíveis da sua ressurreição. Então, Tomé é muito claro, né? A gente conhece essa passagem que Tomé só acredita vendo, né? E vendo, ele toca. Jesus fala, pode tocar, tá aqui, né? Nesse vídeo que eu vou compartilhar logo após a aula aqui, vocês vão também ver isso. E é muito legal. Transformação dos discípulos. A mudança dramática nos discípulos, de homens temerosos a pregadores corajosos, dispostos a morrer por sua fé, é um testemunho poderoso da realidade da ressurreição. Amém. Nós falamos sobre isso, né? Impacto histórico. O crescimento explosivo da igreja primitiva e a mudança do dia da adoração para o domingo, o dia da ressurreição, são evidências do impacto duradouro deste evento na história. Então, a gente está olhando para um contexto de evidências históricas aqui, né? Qual é o impacto histórico? Primeiro, o crescimento explosivo da igreja primitiva, né? Essas pessoas que viram Jesus morrer e viram Jesus ressuscitar, são eles que levam o evangelho de maneira profunda à frente, né? Então, a gente tem o crescimento explosivo da igreja, mostra que algo realmente aconteceu de muito impactante naquele momento, né? E mais do que isso, você tem um grupo de pessoas que tinham o sábado como algo sagrado, o Shabat, né, o sábado, ali como algo sagrado, e eles mudam a sua tradição, né, mudam a sua crença e passam a viver esse novo dia sagrado, passa do sábado para o domingo, né, do Shabat para o domingo, o dia do Senhor, né, o dia da ressurreição do Senhor. Passa a ser vendo ali. Então, são evidências desse impacto duradouro dos contextos desses eventos na própria história daquelas pessoas. E aí, o evento da ascensão, né? Últimas instruções. Antes da sua ascensão, Jesus deu instruções finais aos seus discípulos, comissionando-os a serem suas testemunhas até os confins da terra, elevação ao céu, como descrito em Lucas 24:51, e quando estava abençoando-os, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Este evento marcou o fim do ministério terreno de Jesus e o início de seu ministério celestial. Então, a gente está vendo aqui uma sequência, né? Após a ressurreição, os eventos dessa ascensão. Então, no primeiro ponto, ele dá as últimas instruções, olha, vocês permaneçam em Jerusalém, sejam revestidos de poder, para que vocês sejam meus testemunhas aqui, né, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse era o motivo para o revestimento de poder. Nós somos pentecostais. Não existe revestimento de poder pelo poder. Não existe revestimento de poder para mim provar que eu sou mais profeta, ou mais pregador, ou mais cantor, ou mais ungido que um, ou que A, ou que B, que é o que nós vemos nas igrejas. O preenchimento, o recebimento do poder, o ser cheio do Espírito, não fala sobre nós no centro dessas ações, mas fala sobre nós sermos cheios do Espírito, para nós termos
um objetivo claro, que é testemunhar a respeito do Senhor. Isso talvez seja o que mais foi deturpado dentro do seio da igreja pentecostal nos últimos anos. Vemos gente muito cheia do poder. Para quê? Para ficar dentro da igreja. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito? Você quer saber se você é cheio do Espírito? Se você é cheio do Espírito, o quanto você tem testemunhado de Jesus? Para quem você tem falado do amor de Deus? Quantas pessoas têm sido alcançadas pelo teu testemunho? Quantas pessoas têm sido tocadas de forma íntima e sincera pelo Senhor através da sua vida? Porque se você tem tocado pessoas, você é cheio do Espírito. Se você não tem tocado pessoas, o Espírito de poder que tem estado sobre sua vida, ele tem sido desvirtuado, não tem sido plenamente dado, não tem dado vazão, você não tem dado vazão plenamente ao Espírito que tem dado sobre a sua vida, se é que você tem esse Espírito, né, de poder, né, o Espírito Santo, na plenitude do Espírito na sua vida. Não é, meu irmão, não é binário, desculpa, é binário. É cheio do poder, vai testemunhar de Cristo, porque Jesus deu uma instrução clara. Vocês vão ser revestidos de poder para que possam testemunhar. Igreja que não testemunha, crente que não testemunha, pessoas que não testemunham, rodopia no poder, canta no poder, profetiza no poder, meu irmão. Se você não testemunha, você não está cheio do Espírito. Porque ser revestido do Espírito implica diretamente no quanto a sua vida impacta nesse mundo e quanto a sua vida impacta no reino. Promessa do retorno. Enquanto os discípulos observavam Jesus subir, os anjos apareceram e prometeram que ele voltaria da mesma maneira que partiu, estabelecendo a esperança da segunda vinda. Exaltação à direita do Pai. A ascensão culmina com Jesus sendo exaltado à posição de honra e autoridade à direita de Deus Pai, de onde ele agora reina e intercede por nós. Amém. Então, esses são os eventos, né? A última instrução, a elevação aos céus, a promessa do retorno e a exaltação à direita do Pai. Então, nós temos a nossa fé pautada nisso, né? Uma ordem, uma certeza de que ele foi levado aos céus, a promessa de que ele vai voltar, que é a sua segunda vinda. Nós já vimos na igreja também, quando estudamos 1ª e 2ª Tessalonicenses, de maneira mais clara, e a exaltação à direita do Pai, que é onde ele exerce sua autoridade até hoje e reina, e não somente reina, como intercede por nós. Então, os significados da ascensão. O ministério celestial, né? A ascensão marca o início do ministério celestial de Cristo como nosso sumo sacerdote. Ele intercede continuamente por nós diante do Pai e apresenta a sua obra completa como base para a nossa salvação e santificação, né? Hebreus fala sobre isso, né? Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Ele está lá para interceder por nós. Segundo, a ascensão marca também o envio do Espírito Santo. A ascensão de Jesus possibilitou o envio do Espírito Santo, cumprindo sua promessa aos discípulos, e contidas lá em João, em Atos. O Espírito Santo capacita a igreja para cumprir a sua missão e continuar o ministério de Cristo na terra. João 14, 26 fala, olha, é necessário que eu vá para que eu envie para vocês o Consolador. Então, a ascensão de Cristo, veja como tudo é encadeado. Sua vinda, sua vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão. A ascensão marca o início do seu governo celestial, onde ele intercede por nós diante do Pai, mas ao mesmo tempo ele também vai e não nos deixa órfãos, ele manda para nós o Espírito Santo. A ascensão de Cristo marca a vinda do Espírito sobre a sua igreja e para que nós sejamos revestidos de poder para testemunhar e para passarmos por todas as provações que vêm junto com a nossa fé em Cristo Jesus. E principalmente para a preparação do seu retorno. Esse talvez seja um dos pontos que menos se fala hoje nas igrejas, né? Jesus vai voltar, irmão. E você precisa estar preparado para esse retorno, né? O crente que vive de maneira indiscriminadamente pecando, de maneira intermitente, porque ele não tem a visão de que não é somente o impacto, não é somente no agora, mas o impacto é sobre a eternidade, sobre o retorno, sobre estarmos prontos, sobre sermos a noiva preparada. Como afirmado em Atos 1:9, ele foi elevado às alturas e uma nuvem encobriu a vista dele. Essa cena prefigura o retorno glorioso de Cristo, alimentando a nossa esperança e expectativa do seu reino vindouro. Ou seja, assim como ele foi elevado, né? Em Atos 1:11, os anjos falam, por que vocês estão olhando? Porque aquele que foi, ele haverá de voltar. Da mesma maneira que ele sumiu da nossa vista, a sua vinda também será repentina, e nós precisamos estar preparados para essa vinda, amém? Então, o impacto da ressurreição em nossas vidas. Você pode ler, Lorena, por gentileza? Posso. Vida transformada. A ressurreição nos oferece poder para viver uma vida nova, livre do domínio do pecado. Somos chamados a andar em novidade de vida, refletindo a realidade da ressurreição em nosso caráter e ações diárias. Esperança inabalável. A vitória de Cristo sobre a morte nos dá uma esperança viva que transcende as dificuldades dessa vida. Podemos enfrentar desafios com confiança,
sabendo que a nossa eternidade está segura em Cristo, como nos garante Hebreus 6,19. Esta esperança nós temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Amém. Então, nós temos aqui o impacto dessa ressurreição e ascensão na nossa vida, ela é uma vida transformada, uma esperança inabalável. Lembra sobre esse texto de Hebreus 6,19? Eu peguei sobre isso na igreja, tem acho que uns 3 domingos ou 4 domingos, sobre a nossa alma estar ancorada nessa esperança. Meu irmão, o que é ancorado? O navio, quando ele é ancorado, não é que não vai ter tempestade, né? A tempestade, ela vem, sacode, o mar agita, pode ficar calmo, pode ficar agitado, pode ter onda, mas o navio, quando está ancorado, ainda que o mar se agite, ele está ancorado, ele está preso ali, né? Ele está seguro nesse aspecto. Ele pode ser sacudido, pode ser balançado, mas está ancorado. Ele diz, da mesma maneira, a sua alma tem que estar ancorada, né? Nessa esperança. Ainda que o mundo te sacuda, que venham as lutas, as provações, onde é que você está ancorado? Na certeza, né? Que está ali, de que Cristo, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e ele retornará para nos buscar. Essa é a nossa convicção e isso que nos mantém firmes no Senhor. Missão e propósito. A ascensão de Jesus e seu comando para sermos suas testemunhas nos dão um claro senso de missão. Somos embaixadores de Cristo, chamados a representar seu reino e proclamar sua mensagem de reconciliação, como descrito em Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Amém. Então, essa questão de missão e propósito é fundamental. Já falei agora um pouco antes, mas nós precisamos ter isso de maneira muito clara. Tem gente que pensa assim, olha, qual é a minha missão, qual é o meu propósito? Estou orando ao Senhor e pedindo para Deus me dizer qual é a minha direção, qual é o meu propósito. Não, mesmo, se você está orando por isso é porque você ainda não entende claramente aquilo que está nas Escrituras. Nós só temos uma missão e um propósito: sermos testemunha de Deus, sermos testemunha daquilo que Jesus fez para a honra e glória dele. Todo o resto, ele é só um entorno. Nós fazemos, por isso que na igreja eu faço questão de nós perguntarmos, vamos ter um evento, é para a glória de Deus? É para alcançar pessoas? Porque se não for, não faz sentido. Foge a missão e o propósito da igreja, foge a missão e o propósito do crente. Nós podemos cuidar do som, passar cabo, cuidar da mídia, fazer o louvor, nós podemos tudo isso, mas isso são somente obrigações acessórias dentro do reino, isso não é a sua missão, isso não é o seu propósito, a sua missão não é ficar como obreiro, por exemplo, recepcionando as pessoas e dando bala, ou cuidando do som e passando cabo, ou tocando violão e cantando, e não é isso não é a sua missão, isso não é a minha missão, não é o nosso propósito. O nosso propósito é testemunharmos. Essas outras coisas são coisas que nós fazemos para o reino. Para quê? Para tornar o culto mais agradável, para podermos testemunhar de maneira mais eficaz. O que é maneira mais eficaz? Quando a gente está na porta, lá como obreiro, dá uma boas-vindas, recebe as pessoas, né? Dá uma balinha, né? Você cria um ambiente onde as pessoas se sentem acolhidas. E uma vez acolhidas, elas se tornam abertas para ouvir do reino. Elas se tornam abertas para continuar caminhando na igreja. Mas a sua missão não pode ser essa, o seu propósito não pode ser esse. E a igreja se perdeu com isso, uma boa parte dela ao longo do tempo. Né? O trabalho na igreja, o voluntariado na igreja, o serviço de obreiro, de diácono, de pastor, não importa. Na igreja se tornou a minha missão, meu propósito não é. A minha missão não é ser pastor. O meu propósito não é ser pastor. O meu propósito é testemunhar de Jesus. E eu faço isso enquanto pastor. Vocês entendem? Vocês estão entendendo? Eu preciso de uma confirmação de vocês nesse ponto aqui, porque talvez toda aula ela sempre nesse aspecto aqui. Vocês entendem? Dá um amém, bota um amém no chat aí, para mim entender que vocês estão aqui comigo. Para mim, vocês precisam, porque tem muita gente que se perde, porque eu agora não estou fazendo mais isso, eu estou trabalhando e agora eu não consigo mais fazer as coisas lá na igreja, ou eu não consigo mais estar na mídia, mais estar no som, não consigo mais estar na escolinha, não consigo. E aí a pessoa perde o propósito, eu estou sem propósito, enfraquece na fé e se afasta. Não, meu irmão, lembra, Mateus 28 é indo, no gerúndio. Enquanto vocês vão, testemunha no trabalho, testemunha na escola, testemunha na faculdade, testemunha com o seu vizinho, testemunha com o seu amigo, testemunha com o seu namorado, testemunha. Ide, por onde vocês vão, testemunhem.
Essa é a sua missão, seu propósito. Tem gente que procura ser pastor, eu ainda estou buscando meu propósito no reino. Você ainda não entendeu, irmão. Você ainda não entendeu, irmão. O seu propósito, a sua missão, o meu propósito e a minha missão, ela está clara, é testemunhar. Ponto. E aí nós podemos ver formas de fazer isso. Podemos fazer através da mídia, podemos fazer através do louvor, podemos fazer através de uma boa recepção na igreja, podemos fazer através do ministério aqui de ensino, nós podemos fazer isso de diversas formas. Mas a minha missão não é dar aula, minha missão, meu propósito não é ser professor do CETEB. Meu propósito é testemunhar de sendo pastor ou não, estando dando aula ou não, cantando ou não, tocando ou não. E esse é o ministério que nós temos, cada um de nós. Você quer saber qual é a sua missão no reino? Qual é o seu propósito no reino? Está aqui. Atos 1. Vocês foram revestidos de poder. Nós fomos revestidos de poder para testemunharmos. Testemunha de Jesus. Meu irmão, faça esse teste. Em nome de Jesus. Está assistindo fraco? Fala de Jesus. Fala de Jesus. Alcance pessoas. A sua vida vai mudar completamente. Tudo muda. O eixo muda. Tudo muda. Absolutamente tudo muda. E a intimidade com Deus? Através da ascensão, temos acesso direto ao trono da graça. Podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Jesus intercede por nós e que o Espírito Santo nos guia em nossa jornada espiritual. Atos 3:4-31 nos lembra: tendo orado, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Amém, amém, amém. Que nós sejamos uma geração ousada. Amém. É lindo como a palavra diz que é preciso mesmo você ter ousadia, irmão. É difícil você falar de Jesus. Dá vergonha. A gente acha que se prende nossa dificuldade, nossas limitações, nossas poucas palavras, nosso medo. Mas com o Espírito nos torna ousados. Você vai lá para quem fala, meu irmão, é isso mesmo, Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida, ainda que você não entenda isso hoje, você um dia vai entender. Nós somos capacitados pelo Espírito a anunciar com ousadia a palavra do Senhor. E ser ousado, né, é uma palavra muito linda, porque a pessoa fala assim, quando, tipo assim, a pessoa está interessada em alguém, né? Uma irmã está interessada, um varão está interessado na varoa, a varoa está interessada no varão, né? E pede lá para tomar coragem para ser ousado, né? Convidar para sair, convidar para passear, convidar para comer uma pizza, mandar uma mensagem no WhatsApp. Sabe aquela sensação, né? De romper o seu limite? É isso. Só que o Espírito, eu estou usando uma imagem bem simples para que você entenda. O Espírito Santo é justamente isso. Aquele algo a mais que te faz romper o limite para você mandar uma mensagem no WhatsApp para quem você está interessado, convidar alguém para sair, alguém que você está interessado, sabe? Desse momento, aquela frio na barriga. Então, aquele algo mais... Então, esse é o poder, obviamente, multiplicado por milhões. É diferente. Isso é o dunamis, é o que Atos fala, vocês serão revestidos de um poder dunamis, de dentro para fora, que explode, que gera, que te impulsiona a ir além, te impulsiona a romper essa barreira e ousadamente pregar aqui. Que nós possamos ser uma igreja assim, ousada na forma de falar, sem medo de falar, fala de Jesus, falamos do amor de Deus, que nosso coração incendeie para que a gente incendeie outros corações. E esse é o nosso propósito, irmão. Se nós fizermos só isso como igreja, já vai ter valido a pena, já vai ter valido todo o nosso esforço. É sobre isso o reino e é sobre isso que nós vamos fazer. E aí, chegamos à conclusão dos próximos passos. Eu vou pedir que vocês releiam, eu vou deixar aqui o link, os temas abordados hoje, medita sobre os textos, eu não consigo abordar todos os textos, é importante ter essa aplicação, né? Eu preparo o material, não consigo sempre abordar tudo, então releia os pontos, estude, olhe com carinho, separa um tempo para você ler sobre isso. Né, a aplicação prática, né? Busca uma área específica na sua vida onde você pode aplicar essas verdades aprendidas, né? Lembrando de Filipenses 4:13, de Colossenses 1:7. Não adianta a gente só saber, você precisa aplicar. Fala do amor de Deus, convida alguém para o culto, convida alguém para conexão, fala do amor de Jesus, seja ousado para aquela pessoa que você acha que não vai ouvir, fala com ela, não tenha medo, seja capacitado no poder do Espírito, né? Compartilhamento, compartilhe com alguém que mais impactou você nesse estudo, fale entre vocês, procura a sua melhor amiga e fala, amiga, olha, estudei aqui, olha, o pastor falou sobre isso, essa aula foi muito boa, olha isso, olha esse versículo aqui, amiga, que eu olhei, olha aqui, amigo, olha aqui, irmão, que eu olhei, compartilhe. A palavra diz que quando nós estamos com a palavra de Deus no nosso meio, salmodiando, glorificando o nome do Senhor, quanto mais você fala sobre isso, isso mais fortalece sua fé. Aí chega o Léo e fala, pastor, essa aula aqui, ó, Deus falou comigo nesse versículo, meu coração foi cheio. Eu falo, pô, Léo, que benção. Deus falou assim também, o Marco já vem, e outro irmão, sabe? A gente precisa criar esse ambiente espiritual, pessoas espirituais criam ambientes espirituais.
Isso é feito através do conhecimento e do compartilhamento da palavra de Deus. E segundo, e o outro, prepare-se, né, para os próximos estudos, leia as escrituras relacionadas, Atos 2, 14, 41, 1 Coríntios 15, que em nome de Jesus você seja abençoado, né? E aí, por fim, eu deixei essa mensagem. Lembremos que a ressurreição e a ascensão de Cristo não são apenas eventos históricos, mas realidades vivas que continuam a transformar nossos corações e vidas hoje. Que nós possamos viver cada dia na luz dessa verdade, proclamando a esperança e o poder de Cristo ressurreto e ascendido. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam por todos nós. Está vendo como até a bênção apostólica faz diferença? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos nós, para que nós sejamos capazes de viver essas verdades e proclamemos essa esperança e poder de Cristo ressurreto, ascendido, que vive e reina para sempre. E essa é a nossa mensagem para o mundo. E essa é a nossa esperança. Não parou na cruz, foi muito além dela. E esse ir além dela é a nossa esperança para também. Que Jesus abençoe a sua vida. Eu passei 10 minutos, peço perdão, mas eu precisava concluir a lição e eu tinha começado uns 5, 6 minutos mais tarde hoje. Mas que o Senhor abençoe a sua vida. Glória a Deus. Vamos em frente. Vou pedir para Yasmin, não sei se você está com o áudio aberto, para orar, para nós encerrarmos a nossa aula. E nós nos vemos na próxima semana, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Amém. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, mais uma terça, Senhor. Estamos aqui reunidos para ouvir mais da sua palavra e quão grande, Senhor, e profundo é aquilo que o Senhor declara e nos mostra todas as terças-feiras através do pastor, que prepara com tanto carinho e amor, Senhor, esses estudos que nos faz aprofundar ainda mais, Senhor, a nossa fé. Ó Pai, como é bom, Senhor, como é bom ter esse entendimento, Pai, que muitos não tem, Senhor, e por isso essa noite eu quero orar, Pai. Quero orar para que mais irmãos sejam, Senhor, impactados, sejam tocados, Senhor, para que mais pessoas participem, Senhor, dessa aula. Essa aula que nos edifica, Pai. Senhor, meu Deus, essa noite eu gostaria de orar, Pai, para que nossos corações estejam voltados para Jesus, Pai, todos os dias. Que Jesus seja o centro das nossas vidas, Pai. Que o seu Espírito, que o Senhor nos fortaleça para viver em comunhão, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, para vivermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor, que falemos de Jesus, que sejamos ousados, Pai, tenhamos ousadia para poder falar e proclamar aquilo que é a nossa verdadeira esperança, Senhor Jesus. Ó Pai, como é grande, Senhor, o seu plano para as nossas vidas. Senhor, eu peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos, Senhor, que possamos morrer para o mundo, que as coisas do mundo morram, Senhor, em nossas vidas, que o Espírito nos encha, Senhor, a cada dia mais, que possamos ter sede, Pai, sede e fome da sua palavra, que ela nos guie, Senhor, que ela nos traga cada vez mais entendimento, Senhor Jesus. E com ela, Pai, fortalecidos, Senhor, fortalecidos na nossa fé, possamos proclamar e falar com veemência, Senhor, com sabedoria, Senhor, sem titubear sobre aquilo que o Senhor nos declarou, aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Agradeço essa noite pela vida dos meus irmãos, Senhor. Que eles tenham uma ótima noite de sono, Pai. Que o Senhor proteja cada um deles. Que o Senhor pegue eles em suas mãos, Senhor. Coloque a vida do pastor e da pastora em suas mãos, Senhor. Que tem feito um trabalho tão bonito, Senhor. Que tem feito um trabalho para o seu reino, Pai. Um coração, Senhor, generoso. Um coração disposto, Pai, disponível para as obras que são suas, Pai. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, olha, estou soltando aqui no nosso chat aqui, vou colocar também lá no grupo, na igreja, o nosso quiz, né, com 15 perguntas sobre essa aula. Então vá lá, corra, faça, teste seus conhecimentos em nome de Jesus. Lembre-se, quinta-feira agora nós temos culto online, né? Semana do Conexão nós não temos culto online. Essa semana não temos conexão, mas temos culto online. Na próxima semana voltamos com conexão às sextas-feiras. Niterói e São Gonçalo, começou, foi uma bênção. Então te espero. Convide alguém para o culto online, convide alguém para o domingo, ore pela vida de alguém. Convide essa pessoa e você vai ver que Deus vai fazer toda a diferença. Jesus abençoe vocês. Uma boa noite. Fiquem na paz.